Quero dizer, nem todo mundo que está assistindo ou ouvindo já passou por uma prisão. Mas dá para supor que todo mundo já sentiu algum tipo de vergonha, culpa, luto, ressentimento ou raiva. São emoções parecidas. Mas como que cada um de vocês aprendeu a se curar da vergonha, da culpa ou do trauma? Seja de antes da prisão, seja lá dentro, seja depois. Quando vocês passaram a contar a história de vocês. Como cada um aprendeu. Ou ainda está aprendendo a fazer isso, para não sentir vergonha Sim. toda vez que entra num lugar? Sim. Será que alguém sabe isso sobre mim? Será que ninguém sabe? Eu falo ou não falo? Como não sentir vergonha de quem você é e do que você já passou? Essa pergunta é muito boa. E uma das coisas sobre a vergonha é que eu escrevo sobre isso. Tem um capítulo em que eu falo desse sentimento. E isso, na verdade, veio da minha experiência aqui fora, vivendo em sociedade, trabalhando num emprego normal, como a maioria das pessoas. Eu lembro de um momento em que me passaram um projeto. Era um projeto bem caro. E eu estava trabalhando com uma equipe em que eu acreditava. A galera era capaz, mas infelizmente não entregou. E eu devia ter parado o projeto, mas eu levei até o fim. Isso custou dinheiro para a empresa, custou tempo, e eu lembro de conversar com o CEO e a gente fazer meio que um debriefing, uma conversa, para analisar. E ele me conduziu pelo processo dele, tipo, o que dava para ter feito diferente, o que você faria agora, e por aí vai. E foi um jeito muito cuidadoso e bem intencional de avaliar como a gente pode melhorar mais rápido e ser mais produtivo. E eu lembro de travar com uma sensação do tipo, cara, eu fracassei. E aí eu fiz uma coisa que é meio que um superpoder meu. Eu volto e escrevo para entender qual era o sentimento de verdade. O que realmente estava aparecendo em mim. E o que era? O sentimento de verdade me levou para a infância, numa época em que alguém em quem a minha família confiava tentou me abusar sexualmente. E eu, criança, sem saber o que fazer com aquela raiva, reagi invadindo a casa desse cara, com a intenção de destruir tudo e basicamente dizer: o que você fez não foi ok. Só que a polícia me pegou e eu fui preso. E minha mãe e meu pai acharam que era só mais um episódio de mau comportamento meu, mas tinha algo muito mais profundo por trás. E eu nunca tinha falado sobre isso. E lá em casa, meus pais não tinham criado espaço para eu falar disso. E acho que muita gente fica presa na vergonha, justamente porque não tem esse espaço. E só aos 50 anos foi a primeira vez que eu contei para o meu pai por que eu invadi a casa daquele homem. Sério? Eu liguei para os meus pais. E eu lembro de conversar com o meu pai. Eu também sou pai. E teve um momento em que eu só falei: pai, esse é o meu motivo. E eu senti pelo telefone meu pai reagindo, tipo, nossa. Como pai, imagino que isso tenha sido péssimo para ele pensar. Será que eu deixei passar alguma coisa? Talvez sim, talvez não, nem sei. Mas eu expliquei, não foi culpa dele, aquele cara era quem era. E eu vivi outros momentos assim. E no meu passado, isso fechou um ciclo, uma das coisas que inspiraram o livro, quando meu irmão foi assassinado em 2021. Eu voltei voando para Detroit para ajudar com o enterro, com tudo. E teve uma hora em que eu só estava sentado e minha madrasta, minha mãe bônus, chorava de luto pelo meu irmão. E eu fui tomado por uma culpa justamente num momento em que eu deveria estar vivendo o luto, porque eu já tinha feito outra família sentir aquilo. E para mim, aquele momento foi tipo, isso aqui é um nível ainda mais profundo de vergonha. Sim. Então eu acabei escrevendo uma carta para o homem que matou meu irmão. E conseguir entender que alguma coisa precisou acontecer na vida dele para ele apertar o gatilho me ajudou a processar a culpa, mas também a vergonha. E a enxergar que aquele chaca de 19 anos que apertou o gatilho era um garoto ferido, quebrado, sem espaço nenhum para se curar. Eu consegui ter empatia e, ao mesmo tempo, assumir responsabilidade. E ao longo do tempo, eu usei várias dessas experiências para destrinchar lições maiores, porque eu já vi colegas incríveis que, quando erram uma coisinha, se detonam. Já vi pais. Já vi gente em relacionamento.
E muitas vezes, tudo volta para alguma coisa que aconteceu cedo na nossa infância e marcou a cabeça da gente com a ideia de que precisamos ser perfeitos e que não podemos errar. E se erramos, parece que a gente tem que se punir sem parar, repetindo aquele momento do fracasso de novo ser perfeito. e de novo. Sim, revivendo a cena o tempo todo. E para mim, escrever no diário quebrou esse ciclo. Escrever aquela carta quebrou esse ciclo. Uau! E me permitiu ficar comigo mesmo e sentir o luto pela perda do meu irmão, sem grudar isso na minha culpa. E esse é o poder de despertar para a própria mente e perceber que se você vai dando passos pequenos, sabe, colocando no papel, parece uma coisa pequena, mas é uma das chaves mais fortes a que a gente pode ter acesso. Uau!